muito boa tarde ou muito boa noite, seja qual for o horário que você estiver me assistindo agora. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Help Química. Tenha a aula de número 99, onde hoje nós vamos estar falando um pouquinho de cinética química. Pessoal, essa aula faz parte de uma sequência de aulas regravadas aqui do Help Química, buscando a melhoria da qualidade do áudio das nossas aulas aqui no canal. Então eu já vou pedindo você que está vindo aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez e ainda não é assinante aqui, galera. Perde tempo não, vem aqui embaixo desse link aqui do vídeo, clica aqui para se inscrever no Help Química e ficar por dentro de todas as novidades em tempo real quando eu postá-la aqui no canal, beleza? Além dessa super novidade, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também o esboço dos slides que eu estou utilizando. Assim você poderá fazer a impressão dele e fazer as suas próprias anotações em tempo real enquanto acompanha a aula aqui do Help Química. Bacana demais, não é verdade? Sim! Então tá bom, pessoal. E não esqueça, se você ficar comigo até o final e gostar desse vídeo, deixa aquele joinha para continuar motivando o meu trabalho aqui no Help Química. Tudo bem? Então tá bom, dados os recados, vamos começar então a nossa aula de número 99, falando aqui de velocidade média. Galera, então é o seguinte, nessa parte aqui que nós vamos falar de velocidade média, o que seria, primeiro de tudo, a velocidade média em uma reação química? Na química, nós tratamos a velocidade média, né, ou a cinética química, como a parte que vai estudar a velocidade das reações químicas, certo? E essa velocidade média é como se fosse a média dessas velocidades e como que vai variar a concentração, né, dos nossos materiais em determinado tempo. Essa variação de concentração que vai ser a responsável por nos dizer o quão rápida ou quão demorada é uma reação química. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente fixar bem essa ideia? Por exemplo, eu trouxe aqui hoje para vocês a decomposição do peróxido de hidrogênio, H2O2 aquoso, se decompondo em água líquida e oxigênio gasoso. Note aqui, pessoal, que nós temos 3 reagentes aqui nessa reação. Então, se eu fosse fazer um gráfico, flotar um gráfico da concentração em mol por litro em função do tempo, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos que, à medida que essa reação ela vem ocorrendo, nós vamos ter um consumo do peróxido de hidrogênio. Ou seja, esse mocinho que tem uma concentração em um ponto qualquer aqui do nosso gráfico, vou colocar ele aqui para cima, ele vai começar a ter aqui um decaimento exponencial, galera. Beleza? Então ele vai começar aqui gradativamente tendo um decaimento exponencial. E em contrapartida, nós vamos ter a formação aqui de 2 novos componentes, que é a água e o O2. Então, se eu fosse representar a curva, né, que demonstra esse crescimento, partindo aqui do ponto zero, porque nós não tínhamos nada antes, nós teríamos 2 curvas com essas características, 2 curvas mais focada, mais puxada aqui para uma função logarítmica, né, mais ou menos parecida. E aí, pessoal, vem aquela primeira dúvida nossa em relação aqui na cinética. Olha só, esse gráfico, essa curva aqui, flotada em preto, né, deixa eu até dar uma melhorada nela, acho que ela não ficou tão boa assim o desenho, né, meus helps guerreiros? Se vocês merecem os melhores, né? Isso, agora sim, uma curva mais bonitinha, mais agradável, né? Então, olha só, pessoal, essa curva aqui, esse é o ponto inicial. Então, essa curva que está em preto, ela representa a decomposição do peróxido de hidrogênio. Mas aqui eu desenhei 2 curvas, uma mais baixa e uma mais alta aqui em vermelho, representando a água e o O2. Qual das duas vai representar a água? Qual das duas vai representar o O2? Já sacaram, né, galera? Aqui tem o maior coeficiente estequiométrico,
ou seja, aqui vai ter esse maior númerozão aqui na frente, a concentração, né, dos produtos formados aqui serão maiores. Então, essa curva vermelha vai representar a formação de água e essa curva em verde irá nos representar a formação de O2. Beleza? E aí, por que eu fiz esses desenhos aqui então, pessoal? Porque se eu pegar um ponto em qualquer uma dessas curvas, pela sua inclinação, eu consigo determinar qual que é a velocidade média, a velocidade instantânea naquele ponto. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o PowerPoint que eu estou usando e vou flotar aqui, né, uma curva, exatamente um ponto aqui da nossa linha que está, da nossa curva que está em preto aqui. Vamos desenvolver juntos esse raciocínio. Então, eu vou deixar aqui com azul escuro para ficar bem marcado mesmo, viu, galera? Para chamar bastante atenção aqui. Então, olha só, né? Essa linha preta, essa linha azul, que eu acabei de flotar ela aqui, né? Mexendo aqui nesse ponto aqui da nossa curva preta, o que essa linha vai trazer de novidades para nós? Ela vai trazer qual que é a velocidade da reação nesse ponto em que nós teremos aqui um tempo que eu vou chamar de tempo x, beleza? Que esse tempo é genérico, e esse tempo vai ter uma concentração que eu vou chamá-la de y aqui para esse nosso mocinho, beleza? E dependendo, pessoal, da variação, dependendo da inclinação da nossa reta, como eu tenho essa linha tracejada aqui, ou uma outra linha tracejada aqui, por exemplo, né? Dependendo dessa inclinação da reta, nós teremos aqui uma velocidade variando para mais ou para menos. Só que, como nós vamos fazer essa determinação da velocidade, moçada, nesse pontinho aqui, ó, flotado em vermelho? Para a gente fazer isso, a gente precisaria usar uma expressão chamada derivada, que é lá do ensino superior. E o Help Química não tem esse objetivo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o resultado pronto, que alguém um dia calculou para nós. E aí, por meio de uma equação super simples, que ela é dada como sendo Vm, que nos indicará a velocidade média da reação química, ela é igual ao delta colchete, que significa aqui para nós a variação da concentração sobre a variação do nosso tempo. Esse tempo aqui minúsculo, beleza? E aí, se você estiver calculando a velocidade média dos seus reagentes, essa inclinação, esse Vm, vai ser negativo, porque você está consumindo o seu material, igual indicado aqui por essa curva preta. Porém, pessoal, se você estiver calculando a velocidade média dos seus produtos, você vai ter esse Vm, que é a sua própria velocidade média, positiva. Tudo bem? Então, o que significa esse delta na química? Esse delta na química é variação para nós. Então, aqui seria a concentração final subtraída pela concentração inicial. E aqui embaixo, nós teríamos o tempo final subtraído pelo tempo inicial. Ok, pessoal? Isso, galera. É muito importante a gente saber por quê. Numa velocidade média, nós não iremos pensar na decomposição do nosso material, nós não iremos pensar trabalhando com tipo assim, eu tô vendo aqui a inclinação da reta, eu vim cá e papum, vou achar que é isso. Não, nós vamos analisar o contexto, né? Nós vamos analisar sempre dois pontos aqui em nosso gráfico, beleza? Vamos fazer exercício para nós fixarmos a ideia? Sim, então tá bom. Então olha só, trouxe aqui
esse exercício para vocês que diz o seguinte: o gás metano, também chamado de biogás, é uma fonte de energia limpa e menos poluente que a gasolina e óleo diesel, sendo utilizado em várias cidades como combustível em veículos de transporte público. No interior do motor, o metano sofre combustão conforme a equação abaixo. Então aqui, né, sai do metano, reage com O2, forma CO2 e também vapor de água. Aí ele pergunta, sabendo que foram consumidos 2 mols a cada 10 minutos, ou seja, 2 mols a cada 10 minutos, calcule. Item A velocidade média de consumo do metano. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Vamos fazer aqui a resolução aqui desse probleminha. Aqui é o probleminha do item A. Ele quer aqui a velocidade média de consumo do metano. Beleza? Então, o que ele está falando aqui para nós, né? Que você tinha 2 mols sendo consumido para cada 10 minutos. Então, a gente calcula a velocidade média sendo a variação da concentração pela variação do tempo. Beleza, galera? Então, a nossa velocidade de consumo do metano, note bem, pessoal, uma coisa que eu preciso chamar atenção para esse exercício. Aqui você tem 1 mol de metano, 2 mols de O2, 2 mols de CO2 e 2 mol de água. O que está acontecendo aqui? Essa reação é de 1 para 2 nos reagentes e de 2 para 2 nos produtos. É a proporção que essa reação acontece. Então, se eu estou tendo uma variação aqui de 2 mols por minuto, é o coeficiente estequiométrico do metano, que é 1, multiplicado pela variação da quantidade de matéria que está sendo consumida, ou seja, os 2 mols envolvidos, né, os 2 mols consumidos ali na nossa reação química. Beleza? Tudo isso daqui dividido por 10 minutos, que é o nosso tempo. Ele me deu esse dado aqui no exercício. Então, moçada, calculando essa velocidade média do metano, o que nós vamos ter? 2 dividido por 10, que vai dar 0,2 mol por minuto. Então, essa daqui, né, pessoal, é a quantidade... Essa daqui é a quantidade de metano que está sendo consumida a cada minuto que a nossa reação ali vai acontecer. Beleza? Então, está aqui resolvido o item A. Vamos agora fazer aqui o item B nesse probleminha. Que ele diz: calcule a velocidade média de consumo do oxigênio, ou seja, o V de O2 que está sendo consumida. Essa velocidade média de consumo do oxigênio é a concentração do oxigênio dividida pela variação do tempo. Beleza? Então, mesma coisa aqui nesse probleminha, pessoal. Quando vocês forem calcular a velocidade de consumo aqui do oxigênio, o que nós vamos fazer? Pegar o coeficiente estequiométrico, que é 2, e multiplicar pela quantidade de matéria que o problema nos deu. Ele fala aqui que está sendo consumido 2 mols. Então, é 2 vezes 2 mols, tudo isso em um intervalo de tempo de 10 minutos. Esses são os dados que o problema nos dá. Antes da gente sair fazendo conta, pessoal, desembestalhadamente aqui, como se o mundo fosse acabar, desesperadamente, vamos pensar nesse resultado, né?
Eu acho que aqui é o nosso pulo do gato e pensarmos no resultado. Então, olha só, galera. Aqui eu tenho uma quantidade de matéria, eu tenho um número de mol maior do que o do metano. Tem uma quantidade de matéria maior sendo consumida. Então, eu posso esperar que essa velocidade média de consumo do O2 ela tem que ser maior do que a do metano. Então, se a gente fazer as contas aqui, 2 vezes 2 dão 4. 4 dividido por 10 dá o quê? 0,4 mol por minuto. Ah, faz sentido esse resultado? Faz sentido, porque a velocidade com que o oxigênio vem sendo consumido, ela é maior do que a velocidade com que o metano vem sendo consumido. Ah, então fez sentido a nossa resposta. Então vamos deixá-la aqui e vamos para o item C, que diz assim: calcule a velocidade média dessa reação química. Então, pessoal, como que a gente calcula a velocidade média para uma reação química? Porque até agora, o que nós fizemos aqui foi calcular a velocidade média em um determinado ponto da nossa reação química. Igual nós havíamos feito aqui nesse carinha. E se eu for calcular o VM para toda essa reação química aqui? Ou seja, como que eu posso proceder nessa situação? Para isso, então, vamos pegar aqui uma reação genérica do tipo A, Azão, mais B, Bzinho, Bzão, dando Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Onde que a letra pequena corresponde ao nosso coeficiente estequiométrico. E essa letra maiúscula corresponde à nossa própria substância. Então, a velocidade média da nossa reação química, ela pode ser a velocidade de A dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Ou pode ser a velocidade no ponto B dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Ou pode ser a velocidade de C dividida pelo seu coeficiente estequiométrico. Ou pode ser a velocidade da substância D dividida pelo seu coeficiente estequiométrico. Vamos pegar, então, aqui para um desses dois pontos que nós calculamos eles, ou até mesmo os dois, se vocês quiserem. Vamos começar aqui calculando a velocidade média do metano, em relação ao metano. Então, a velocidade média da nossa reação. Eu vou pegar a velocidade média do metano e vou dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, que é igual a 1 nessa reação. Então, a nossa velocidade média aqui vai ser 0,2 mols por minuto. Tudo isso dividido por 1. Qual que é a nossa velocidade média aqui? 0,2 mols por minuto. Beleza? Faltou um menos 1 aqui em cima, viu, galera? Nesses carinhas aqui. Consertem aí, por favor. Então, a nossa reação, a nossa velocidade média da reação como um todo é 0,2 mols sendo consumido para cada minuto. Ah, e no caso aqui, se fosse em relação ao oxigênio, é a velocidade do O2 dividido por quê? Por 2, que é o coeficiente estequiométrico dele. Então, a nossa velocidade média do O2 é 0,4. Não vou carregar essa unidade não, viu, galera? Depois eu ponho ela lá no final. Tudo isso dividido pelo coeficiente estequiométrico do O2. Então, a velocidade média desse carinha é o quê? 0,2 mols por minuto. Só que, lembra que eu falei com vocês no quadro passado? Se nós estamos analisando a velocidade média dos reagentes, esse valor precisa ser negativo. Então, para ficar completa aqui nossa reação, põe um menos aqui e põe um menos aqui. Onde que esse menos vai nos indicar que está tendo o quê? Está tendo um consumo
dos nossos reagentes. Beleza, galera? Dúvidas até aqui? Não. Então tá bom. Vamos fazer mais um exercício, então? Fazer aqui mais um exercíciozinho com vocês para a gente fixar bem essa ideia. Ele diz assim, esse próximo exercício. O gás amônia, amplamente utilizado na produção de fertilizantes, pode sofrer decomposição de acordo com a equação química. Então está aqui a nossa equação química. No estudo cinético dessa reação, ao serem colocados 20 mols de amônia num recipiente, verificou-se que, após 100 minutos, a decomposição foi completa. Com base nessas informações, responda o que se pede. Então, olha só. Ele quer que a gente preencha primeiro, nesse primeiro momento, ele quer que a gente preencha esse quadro abaixo. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Ele te colocou aqui 20 mols de amônia. É a quantidade de amônia que você tem inicialmente no seu sistema. E você tem 0 mol de N2, né, que são os nossos reagentes, e 0 mol de H2, certo? À medida que essa reação vai acontecendo, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um consumo de uma quantidade X de amônia, né? Ou isso se eu tivesse apenas 1 mol de amônia. Porém, eu tenho aqui 2 mol de amônia. Então, eu preciso pimbar, tacar um 2 aqui na frente. Por quê? Eu estou tendo consumido no meu sistema 2, que é o coeficiente estequiométrico, versus X, que é uma quantidade de amônia. Eu vou formar essa mesma quantidade de X, aliás, desculpa, esse é só o reage. Então aqui, como não tinha nada, não reagiu, deixei o quadro em branco. Beleza? Como está acontecendo uma decomposição, eu estou passando aqui da amônia para o N2 e para o 3H2. Então, não vou ter nada de formação de amônia, e aí aqui sim vai formar uma quantidade X de N2 e vai formar uma quantidade de 3X, né? O 3 eu vou até colocá-lo aqui com uma corzinha diferente, porque esse 3 aqui nos indica o coeficiente estequiométrico do H2. Então, mais 3x. Beleza? Bom, e aí agora ele quer saber o que vai ter dado aqui embaixo, né? Como nós podemos determinar qual que é a quantidade que vai ter dado aqui embaixo? A gente vai começar aqui por esse lado final. Primeiro, se ele fala para nós aqui que no problema, depois de 100 minutos, a decomposição foi completa, qual que é a interpretação disso, pessoal? Que acabou, não sobrou amônia para contar a história ali, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o resultado em verdinho para diferenciar. Eu tenho 0 mol de amônia. 0 mol de amônia é o meu resultado final aqui. Para determinar qual que é a quantidade de N2 e qual que é a quantidade de H2, eu preciso determinar esse valor de X. Por quê? O mesmo X na coluna da amônia será na coluna do N2 e será o mesmo na coluna do H2. Como fazer isso, professor Emerson? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui esse primeiro mocinho e vou colocar que 20 menos 2x tem que ser igual a 0. Como que a tia lá na escola ensinava a gente a achar o valor de x? Letras de um lado, números do outro. Vou pegar esse cara aqui, que está negativo, vou jogar para o lado de lá positivo e nós vamos passar a ter que 20 é igual a 2x. Logo, se eu pegar o 2 que está multiplicando o x e jogar para o lado de cá, nós vamos passar a ter que x é igual a 20 sobre 2
Logo, o X aqui é igual a 10. Então, se eu tinha 0 mol e acrescentei mais 10 mols, qual que é a quantidade de matéria que eu tenho no final aqui? 10 mols. Se eu tinha 0 mol e acrescentei 3x, 3 vezes 10 dá 30. Então, o final que eu tenho aqui em hidrogênio é igual a 30 mol. Então, fizemos aqui a nossa primeira relaçãozinha. Completamos o quadro igual ele havia pedido. Então, eu sei que vocês costumam ter muita dificuldade nessa montagem desse quadro. Esse quadro, galera, no Reage, você vai chuchar um menos aqui na frente e colocar um x com coeficiente estequiométrico. No que forma, você vai chuchar um mais aqui, acompanhado com x e o coeficiente estequiométrico quando houver. Beleza? Bom, continuando a brincadeira, então, ele pede para nós aqui agora calcularmos a velocidade de consumo do NH3 e pede para a gente calcular a velocidade de formação do H2. Então, o que ele quer aqui, galera, é simplesmente que nós façamos o cálculo, né, dessa equação aqui. Então, olha só, pessoal. O primeiro é a velocidade de consumo do H2. O H2 está sendo consumido, né, nos 100 minutos, que é o dado que ele me deu. Então, vou colocar aqui no cantinho. Em 100 minutos, nós estamos tendo consumido ali uma quantidade equivalente a 20 mol de NH3. Beleza? Então, qual que é a velocidade média que nós vamos achar nesse pedaço? A velocidade média nada mais é do que a variação da concentração, que é de 20 mol, dividido por 100 minutos. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos encontrar, moçada? Que a velocidade média desse nosso sistema, ela é 20 dividido por 100, dá 0,2 mol por minuto. Ou seja, a cada minuto que está passando, 0,2 minutos da minha amônia estão sendo totalmente consumidos. Beleza? No final dos 100 minutos, toda a amônia vai ter sido consumida. Já aqui, no próximo... Só que aqui, ó, lembrando que se está consumindo, né, você tem que colocar um menos aqui na frente. Eu sempre esqueço desse menos, galera, mas não pode esquecer ele não, porque se for uma prova aberta, isso pode perder ponto. Agora vamos ver aqui esse cálculo para a velocidade de formação do H2. O tempo continua sendo 100 minutos e a nossa variação da concentração aqui, ela é o quê? 30 mols. Eu não tinha nada, agora eu tenho 30 mols. Então eu tenho aqui envolvido no meu sistema 30 mol desse cara. Como nós vamos calcular qual que é a velocidade média desse sistema? 30 mol dividido por 100 minutos. Fazendo, então, essa continha aqui, o que nós vamos encontrar? Que a velocidade média é de 0,3 mols por minuto. Ou seja, a cada minuto que está se passando em nosso sistema, nós vamos ter aqui a formação de 0,3 mols de H2. Beleza? Facinho, facinho, pessoal? Sim, facinho, facinho, professor. Então, tá bom. Galera, espero que vocês tenham gostado aqui da sua aulinha de cinética. O material está disponível no nosso site do Help Química, que eu vou deixar a descrição abaixo desse vídeo. Não esquece de dar aquele joinha nesse vídeo aqui para me motivar a continuar
criando mais conteúdos como esses para vocês, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado para você que esteve